Capítulo 9. O pecado e o cristão. A relação entre o pecado e o cristão é inerentemente desafiadora e profundamente pessoal. Mesmo após a conversão a Cristo, a natureza pecaminosa permanece, resultando em uma batalha contínua entre a carne e o espírito. O pecado não apenas traz prazer passageiro, mas também pode enfraquecer o crente espiritualmente. No entanto, a esperança reside na graça de Deus, que sempre supera nossas falhas. A Bíblia nos mostra que heróis da fé, como Moisés, Davi e Pedro, também cometeram erros, destacando que a fé não elimina a imperfeição. A chave é reconhecer nossas quedas, buscar a restauração em Cristo e seguir adiante, confiando na graça divina para a contínua transformação espiritual. A ideia de que a natureza pecaminosa persiste após a conversão é crucial para a compreensão do relacionamento entre o pecado e o cristão. A Bíblia reconhece que mesmo aqueles que se entregam ao serviço de Deus continuam sendo suscetíveis a cometer pecados. No entanto, isso não deve ser visto como uma desculpa para a complacência, mas como um lembrete constante da nossa dependência da graça divina. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Romanos, no capítulo 7, descreve de maneira vívida essa tensão que existe entre o desejo sincero de fazer o bem e a contínua luta contra a natureza pecaminosa que ainda habita em cada crente. Isso realça a necessidade contínua de buscar a santidade, reconhecendo que a jornada cristã é uma caminhada de constante crescimento, onde a graça de Deus é fundamental para superar as fraquezas e vencer as tentações. A Bíblia não mascara as falhas dos grandes heróis da fé. Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Pedro e muitos outros cometeram erros graves, pecados e tropeços. Essas histórias não devem ser usadas como desculpas para o pecado, mas como fonte de encorajamento, aprendizado e crescimento para aqueles que pecam. Saber que até mesmo os heróis da fé falharam nos lembra da nossa necessidade contínua de depender de Deus, buscar arrependimento sincero e confiar plenamente em sua graça restauradora. O diabo, sendo o grande adversário do povo de Deus, está constantemente à espreita, buscando oportunidades para levar os crentes à derrota espiritual. A Bíblia adverte repetidamente sobre a astúcia do inimigo e a importância de manter-se vigilante. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 8, exorta os crentes a serem sóbrios e vigilantes, pois o diabo está à espreita como um leão que ruge, buscando alguém para devorar. Essa imagem poderosa nos lembra da natureza predatória do inimigo espiritual e da necessidade de estar atentos e preparados para resistir às suas investidas. A batalha espiritual é uma realidade na vida do cristão, e a vigilância constante, juntamente com a armadura espiritual descrita em Efésios, capítulo 6, é essencial para permanecer firme na fé e resistir aos ataques do maligno. É uma observação significativa o fato de a Bíblia destinar uma parte considerável de seu ensinamento aos pecados dos crentes, em contraste com os pecados dos ímpios. Essa ênfase nas Escrituras reflete a profunda importância da santificação contínua e do processo de crescimento espiritual na vida do cristão. Deus não apenas nos chama a evitar o pecado, mas também a crescer na semelhança com Cristo, tornando-nos cada vez mais santos e conformes à sua vontade. Isso demonstra que a jornada da fé é uma caminhada de transformação interior, na qual enfrentamos nossas fraquezas e pecados, buscando a restauração e a renovação constantes por meio do Espírito Santo. Portanto, a ênfase na vida cristã não se limita à mera ausência de pecado, mas à busca ativa pela conformidade com o caráter de Cristo, o que requer autoexame, arrependimento e um compromisso contínuo com a graça divina que nos capacita a viver vidas santas e piedosas. A distinção entre a carne e o espírito é crucial na compreensão do relacionamento entre o pecado e o cristão. A natureza pecaminosa está ligada à carne, a parte caída da humanidade que é inclinada ao egoísmo e à rebelião contra Deus. Metanoia. A palavra metanoia é de origem grega e é frequentemente traduzida como arrependimento nas Escrituras. No contexto do pecado e do cristianismo, a metanoia desempenha um papel fundamental, pois se refere a uma transformação abrangente na mente, no coração e na vida do indivíduo em relação ao pecado e a Deus. Não se limita apenas ao reconhecimento dos erros passados, mas envolve uma mudança completa de direção e propósito na vida de alguém. É um processo que começa com uma profunda consciência do pecado, levando à contrição sincera e à busca de perdão divino.
A metanoia implica em abandonar padrões de pensamento e comportamento pecaminosos, substituindo-os pela aceitação da vontade de Deus e pelo desejo de viver de acordo com seus princípios. Ela é acompanhada por uma transformação contínua e progressiva, à medida que o indivíduo se afasta do pecado e se esforça para refletir a santidade de Deus em todas as áreas da vida. Em essência, a metanoia representa uma virada de 180 graus na jornada espiritual, marcando o início de uma vida voltada para Deus e caracterizada pela busca da retidão e da comunhão íntima com o Criador. Desde o início do ministério de Jesus, o arrependimento foi enfatizado como um componente central da resposta ao Evangelho. Ele começou sua pregação com as impactantes palavras: "Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus." Mateus 4:7. Esse chamado ressoa em toda a Bíblia, instando as pessoas a abandonarem seus caminhos pecaminosos e a mudarem de direção em relação ao pecado. O arrependimento, nesse contexto, não é apenas um reconhecimento intelectual de erros, mas uma convicção profunda que leva a uma transformação prática. Envolve uma quebra com o passado e a decisão de seguir um novo caminho em conformidade com a vontade de Deus. Jesus ilustrou essa mudança de mente e coração por meio de parábolas como a do filho pródigo, que após uma vida de desperdício e rebelião, voltou para seu pai em arrependimento. A metanoia, ou arrependimento, inicia com uma transformação da mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 declara: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Essa passagem é fundamental para entender a natureza da metanoia, pois ela implica em abandonar padrões pecaminosos de pensamento e adotar a mente de Cristo. A transformação da mente envolve uma mudança na forma como enxergamos a nós mesmos, os outros e a Deus. Deixamos para trás uma mentalidade centrada no ego, que busca a autossatisfação e a autojustificação, e abraçamos uma perspectiva centrada em Cristo, onde a graça, a compaixão e a busca pelo reino de Deus orientam nossos pensamentos. Esse processo de renovação da mente não ocorre de forma instantânea, mas é uma jornada contínua de crescimento espiritual. À medida que nossa mente é renovada, somos capacitados a discernir a vontade de Deus, a compreender sua palavra e a tomar decisões alinhadas com seus princípios. A metanoia, portanto, não é apenas um arrependimento superficial, mas uma transformação profunda que afeta a maneira como pensamos, sentimos e vivemos. O arrependimento genuíno vai além da mera admissão de erros. Ele envolve uma profunda consciência do pecado e suas implicações. O salmista Davi, em Salmos capítulo 51, versículo 3, expressa essa consciência ao dizer: "Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim." Reconhecer a natureza pecaminosa e suas consequências é o primeiro passo essencial para a mudança verdadeira. É uma percepção dolorosa, porém crucial, que nos leva a compreender a gravidade do pecado e o impacto que ele tem em nossa relação com Deus e com os outros. Essa consciência nos leva a uma profunda humildade, pois percebemos que somos incapazes de nos justificar por nossos próprios méritos. Em vez disso, somos impelidos a buscar a misericórdia e o perdão divino. Portanto, o arrependimento genuíno não é apenas um ato de reconhecimento de falhas, mas uma disposição sincera de mudar, de abandonar o pecado e de buscar a retidão. O arrependimento e o perdão estão intrinsecamente ligados na jornada espiritual. Como Pedro exorta em Atos 3,19, "Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados." Essa passagem enfatiza a conexão direta entre o arrependimento sincero e o perdão divino. Quando reconhecemos nossos pecados e nos arrependemos verdadeiramente, estamos abrindo o caminho para a restauração da nossa relação com Deus. O ato de se arrepender é, em si, um passo em direção à reconciliação com o Criador, pois demonstra um coração quebrantado e contrito, disposto a se afastar do pecado e voltar-se para Deus em busca de misericórdia e perdão. O perdão de Deus é uma expressão do seu amor e graça, e Ele está pronto para concedê-lo a todos que se arrependem de coração. Portanto, o arrependimento não é apenas uma ação isolada, mas o início de uma jornada contínua de restauração espiritual e crescimento na fé. Ele nos leva a experimentar a profunda bondade de Deus, que está sempre disposto a perdoar e a nos acolher de volta em sua presença. O verdadeiro arrependimento vai além de uma simples mudança. Ele se manifesta na transformação do comportamento e na produção de frutos dignos dessa mudança.
João Batista, em Mateus 3:8, insta as pessoas a produzir frutos dignos de arrependimento. Isso significa que o arrependimento genuíno não é uma experiência vazia de palavras, mas uma profunda alteração de atitudes e ações. Quando alguém se arrepende sinceramente, isso se reflete em como eles vivem suas vidas. As velhas práticas pecaminosas são abandonadas, e o indivíduo passa a buscar uma vida que esteja em conformidade com os princípios e mandamentos de Deus. Essa mudança no comportamento não é um esforço humano para ganhar a salvação, mas uma resposta natural ao amor de Deus e ao desejo de agradá-lo. Portanto, o arrependimento autêntico é um processo integral que envolve tanto a mente quanto as ações, resultando em uma vida que glorifica a Deus e reflete seu caráter de santidade e retidão. É a evidência visível da transformação interior que ocorre quando o indivíduo se volta para Deus em humildade e arrependimento. A jornada de santificação nos convoca a uma constante separação das inclinações pecaminosas que são inerentes à natureza humana. Nesse processo, somos chamados a conscientemente rejeitar as obras da carne, aquelas ações e atitudes que nos afastam da vontade de Deus e nos conduzem a caminhos de destruição. Essa batalha espiritual é uma luta diária que exige vigilância constante e total dependência na força e capacitação divina. Reconhecemos que, por nossa própria capacidade, somos impotentes para vencer o pecado. Mas com a ajuda do Espírito Santo, podemos resistir às tentações e escolher, repetidamente, o que é correto aos olhos do Senhor. É um processo de contínua renúncia ao nosso eu egoísta e de submissão à liderança do Espírito, permitindo que Ele nos molde e nos conduza na busca constante por uma vida que reflita os valores e princípios do reino de Deus. A purificação no temor de Deus transcende o mero reconhecimento intelectual da santidade e justiça do nosso Criador. Trata-se de uma reverência profunda que permeia todos os aspectos da nossa existência. Esse temor não se assemelha ao medo paralisante, mas é uma atitude de profundo respeito e submissão diante da grandiosidade de Deus e de seus mandamentos. Essa reverência, longe de nos acorrentar, nos motiva a valorizar cada aspecto de nossa vida de acordo com os princípios divinos, conscientes de que nossa relação com Ele se baseia na busca contínua da verdade e da retidão. Quando escolhemos nos submeter ao temor de Deus, estamos, na realidade, tomando a decisão consciente e voluntária de abandonar nossos desejos egoístas e abraçar de todo o coração, mente e alma a vontade dele como a bússola que nos guia em nossa jornada de santificação. Essa busca pelo temor do Senhor nos leva a uma compreensão mais profunda de sua graça, pois reconhecemos sua santidade e soberania, e nos impulsiona a viver de acordo com sua vontade, tornando-nos cada vez mais semelhantes ao caráter de Cristo. É, portanto, um processo contínuo de transformação espiritual que molda nossa mente, coração e ações à imagem de Deus. A fraqueza da carne. A compreensão da fraqueza da carne é crucial na teologia cristã, pois lança luz sobre a natureza humana caída e a constante batalha espiritual que os crentes enfrentam em sua jornada de fé. Essa doutrina reconhece que, mesmo após a conversão, os cristãos continuam sujeitos aos impulsos pecaminosos que emanam da natureza humana, um legado da queda de Adão e Eva. A Bíblia oferece uma visão profunda dessa realidade, destacando a luta entre o espírito e a carne, como o apóstolo Paulo descreve em Romanos 7. É um confronto diário entre o desejo de agradar a Deus e as inclinações pecaminosas que buscam a satisfação imediata e egoísta. Nesse cenário, os crentes são chamados a manter a vigilância espiritual, confiando na graça de Deus e na obra redentora de Cristo para resistir às tentações e viver uma vida que honre a Deus. A doutrina da fraqueza da carne, portanto, não apenas reconhece nossa fragilidade diante do pecado, mas também nos direciona para uma dependência constante de Deus, buscando santificação e crescimento espiritual. A palavra carne nas Escrituras não se refere apenas ao corpo físico, mas também à natureza humana caída, incluindo os desejos e apetites pecaminosos que surgem dela. Os 5 sentidos que possuímos, visão, audição, olfato, paladar e tato, atuam como portais pelos quais as tentações e os desejos pecaminosos podem adentrar a vida do ser humano. Esses sentidos buscam frequentemente a gratificação imediata, sem considerar as consequências morais e espirituais de tais ações. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes promove a busca desenfreada pelo prazer carnal, minando os padrões éticos e morais que deveriam orientar nossas escolhas. Assim,
A doutrina da fraqueza da carne nos lembra da constante batalha espiritual que enfrentamos, chamando os crentes a exercerem vigilância e a dependerem da graça de Deus para resistir às tentações que surgem dos desejos pecaminosos da natureza humana caída. Ela nos instiga a buscar a santificação e a transformação contínua à imagem de Cristo, a fim de vivermos de acordo com os princípios divinos. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo aborda de forma contundente a realidade da inclinação da carne. Ele nos lembra que essa inclinação não se trata apenas de um mero impulso ou uma tendência passageira, mas sim de um poder de decisão presente em cada indivíduo. Aqueles que estão dominados pela carne são inclinados a buscar e satisfazer os desejos carnais, voltando-se para as coisas que são contrárias à vontade de Deus. Paulo destaca que essa inclinação da carne é um caminho que leva à morte espiritual. Quando nos permitimos ser dominados pelos desejos pecaminosos e pelas paixões terrenas, estamos nos afastando da vida plena que Deus deseja para nós. Essa inclinação nos coloca em oposição a Deus e à sua lei, gerando uma inimizade contra Ele. A carne, por sua natureza pecaminosa, não possui a capacidade nem o poder de se submeter à vontade de Deus. Portanto, é essencial reconhecer essa inclinação e buscar a transformação por meio da graça divina para vivermos de acordo com os princípios do reino de Deus. Ao nos rendermos à orientação do Espírito Santo, abrimos as portas para uma transformação profunda em nossas inclinações carnais. Essa rendição ativa e contínua permite que a vida de Cristo floresça dentro de nós. A inclinação do Espírito direciona nossos desejos e comportamentos de maneira alinhada aos princípios divinos, impulsionando-nos a amar a Deus e aos nossos semelhantes, a praticar a justiça e a buscar a santidade. Nesse ponto, somos confrontados com uma decisão de vital importância: seguir a inclinação da carne, que inevitavelmente leva à morte espiritual e à separação de Deus, ou escolher a inclinação do Espírito, que nos guia à plenitude da vida abundante e à paz que transcende todo o entendimento. Ao escolhermos conscientemente seguir a inclinação do Espírito, experimentamos um novo nível de liberdade espiritual, rompendo as amarras das inclinações carnais que antes nos acorrentavam. E através dessa escolha, testemunhamos a operação transformadora do Espírito Santo em nossas vidas, demonstrando ao mundo o poder redentor de Deus e seu desejo de nos conduzir à plenitude e à vida em abundância. Nessa busca constante pela santificação, somos chamados a nos separar das inclinações pecaminosas inerentes à natureza humana. Devemos conscientemente rejeitar as obras da carne, reconhecendo que elas nos afastam da vontade de Deus e nos conduzem por caminhos de destruição. Essa é uma batalha diária na qual precisamos permanecer vigilantes, confiando na força e capacitação divina para resistir às tentações e fazer escolhas alinhadas com os princípios do Senhor. A purificação no temor de Deus transcende o simples reconhecimento da santidade e justiça de nosso Criador. É uma profunda reverência que permeia todos os aspectos de nossa existência. Esse temor não se baseia em medo, mas sim em uma atitude de respeito e submissão diante da grandiosidade de Deus. Essa reverência nos motiva a valorizar a vida de acordo com os princípios e mandamentos divinos, reconhecendo que nossa relação com Ele se fundamenta na busca pela verdade e retidão. Quando escolhemos nos submeter ao temor de Deus, estamos, na verdade, optando por abandonar nossos desejos egoístas e abraçar plenamente Sua vontade com todo o nosso coração, mente e alma. Esse processo de purificação requer humildade e rendição total a Deus. Precisamos reconhecer nossas fraquezas, nossas tendências pecaminosas e nossa necessidade de transformação. Ao permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nós, ele nos capacita a superar as obras da carne e a crescer em santidade. É um processo gradual, em que, passo a passo, somos moldados e renovados à imagem de Cristo. Assim, ao rejeitarmos as obras da carne e abraçarmos a vida no Espírito, somos capacitados a vencer a nós mesmos. Não estamos mais sujeitos aos desejos pecaminosos da natureza humana, mas somos fortalecidos pela graça de Deus para vivermos de acordo com a sua vontade. Essa vitória sobre nós mesmos é possível através do poder de Cristo que habita em nós, nos guiando e nos capacitando a andar em retidão. Compreender a fraqueza da carne também envolve considerar o papel do mundo na vida dos crentes. Na língua grega, a palavra mundo não se limita apenas ao planeta Terra, mas engloba o conceito de sistema pecaminoso, ou a secularização deste mundo.
Esse sistema busca banalizar o que Deus criou como bom e belo, desviando-o de seu propósito original. O diabo exerce influência sobre esse mundo corrompido, tornando-o uma fonte constante de tentações para os crentes. À medida que seguidores de Cristo, somos chamados a viver neste mundo, interagir com suas estruturas e pessoas, mas ao mesmo tempo devemos nos manter não contaminados por suas práticas pecaminosas. Isso implica em discernimento espiritual, escolhas sábias e uma firme determinação de seguir os princípios e valores do reino de Deus em meio a um mundo que muitas vezes se afasta de tais princípios. A fraqueza da carne, nesse contexto, nos recorda da necessidade de vigilância constante e de depender da graça divina para resistir às influências do mundo que podem nos levar a ceder aos desejos pecaminosos da carne. Além disso, é crucial reconhecer a existência de um mundo espiritual hostil aos crentes, composto por demônios que estão constantemente agindo sob a liderança de Satanás. Essas forças espirituais do mal trabalham incansavelmente para nos destruir, e como cristãos, não devemos subestimar sua influência ou poder. Somos incapazes de vencer essas forças espirituais apenas com nossas próprias forças. Mas em Jesus Cristo encontramos nosso refúgio e fortaleza. Ele é nosso advogado diante do Pai, intercedendo por nós quando pecamos. Portanto, o reconhecimento da fraqueza da carne é um lembrete constante da necessidade de dependência de Deus, vigilância contra as tentações, santidade na vida cotidiana e confiança na obra redentora de Jesus Cristo, como nosso único refúgio e força diante da luta contra o pecado e as forças espirituais do mal. A doutrina da fraqueza da carne nos lembra que, mesmo como crentes, não estamos imunes às tentações, mas podemos encontrar força e vitória em Cristo. Como lidar com a carne? Enfrentar a batalha diária contra as obras da carne requer uma compreensão fundamental de como lidar com essa realidade. Em primeiro lugar, é crucial reconhecer que, em Jesus Cristo, possuímos todos os recursos necessários para vencer as tentações e as inclinações pecaminosas. Ele é a nossa fonte de sabedoria, justiça, santificação e redenção, e nele encontramos o poder para resistir às obras da carne. A sabedoria que nos é concedida em Cristo orienta-nos na tomada de decisões corretas e auxilia-nos a discernir entre o bem e o mal. Capacita-nos a compreender a natureza enganadora das obras da carne, direcionando-nos para buscar a vontade de Deus em todas as áreas de nossa vida. A justiça que encontramos em Cristo ilumina o caminho da retidão, impelindo-nos a buscar a integridade e agir de acordo com os princípios divinos, evitando as armadilhas do pecado e da injustiça. A santificação que recebemos em Cristo é um processo contínuo de transformação interior, no qual somos moldados à imagem de Deus, renovando constantemente nossos pensamentos, emoções e comportamentos para que se alinhem com a santidade de nosso Senhor. A redenção que encontramos em Cristo nos liberta da escravidão do pecado. Ele pagou o preço por nossas transgressões na cruz, e por meio de sua obra redentora, somos perdoados e reconciliados com Deus. Essa redenção nos dá a oportunidade de romper com as obras da carne e de viver uma vida nova em Cristo, desfrutando da plenitude de seu amor e sua graça. Para lidar com a carne, é essencial nos apegarmos a Jesus Cristo como nossa fonte de força e vitória. Precisamos buscar uma intimidade cada vez maior com Ele por meio da oração, da leitura da palavra e da comunhão com outros crentes. Ao nos rendermos ao Espírito Santo e nos submetermos à liderança de Cristo, Ele nos fortalece e nos capacita a resistir às tentações e a viver de acordo com a vontade de Deus. Portanto, diante dos desafios das obras da carne, lembremos-nos de que somos de Cristo e nele encontramos a sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção. Um aspecto fundamental para lidar com a carne é o reconhecimento de nossa própria natureza pecaminosa. A palavra de Deus revela que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Isso significa que, devido ao pecado, estamos inclinados a seguir as obras da carne. Ao reconhecermos essa realidade, não podemos nos enganar pensando que somos completamente justos ou capazes de vencer as tentações por nossos próprios esforços. Somos seres falíveis e dependentes da graça e do poder de Deus para lidar com a carne. Essa consciência da nossa fragilidade e necessidade contínua da ajuda divina nos mantém humildes diante de Deus.
O reconhecimento de nossa natureza pecaminosa é um poderoso catalisador para a humildade diante de Deus, mantendo-nos constantemente conscientes de nossa necessidade de buscar sua orientação e força. Esse reconhecimento nos confronta com a verdade inegável de que somos dependentes dele em todos os aspectos de nossa vida, incluindo a constante batalha contra as inclinações pecaminosas. Isso nos impede de cair na armadilha da autossuficiência espiritual e nos leva a confiar mais em Deus do que em nossas próprias forças. Quando abraçamos nossa fraqueza diante da tentação e reconhecemos nossa dependência da graça divina, estamos em uma posição mais sólida para resistir às obras da carne e buscar uma vida de santidade que honra a Deus. Além disso, o reconhecimento de nossa natureza pecaminosa nos lembra que a busca pela transformação interior requer uma entrega contínua e sincera ao poder restaurador de Deus. Portanto, ao reconhecer nossa própria falibilidade, somos naturalmente conduzidos a nos achegar a Deus em um espírito de arrependimento e confissão, reconhecendo a abundância de sua graça e o papel central que ele desempenha em nossa jornada espiritual. Esse reconhecimento humilde nos permite experimentar a profunda transformação que Deus deseja operar em nossas vidas, à medida que permitimos que sua graça nos molde à sua imagem e nos afaste das obras da carne. Devemos reconhecer nossos erros, pedir perdão e buscar a restauração em Cristo. Somente através do arrependimento e da graça de Deus podemos ser transformados e capacitados a resistir às tentações da carne. Portanto, ao lidar com as inclinações pecaminosas, é fundamental ter um coração que reconhece sua própria natureza falível e dependente. Esse reconhecimento nos conduz a buscar a Deus com humildade, arrependimento e completa dependência, permitindo que sua graça opere em nós de maneira transformadora e nos capacite a viver uma vida que reflita sua santidade e justiça. Essa jornada de metanoia é um processo contínuo de transformação, onde nossa mente, coração e vida se alinham cada vez mais com os princípios divinos. Uma parte essencial no combate às inclinações pecaminosas é a prática de uma introspecção profunda. Isso envolve reconhecer que a batalha não é apenas um embate mental ou intelectual, mas sim uma luta interna contra a natureza pecaminosa intrínseca a todos nós. Essa batalha ocorre de maneira incessante, representando um confronto contínuo entre as inclinações pecaminosas e o desejo de viver em conformidade com a vontade de Deus. É um processo no qual somos chamados a examinar regularmente nossos corações, pensamentos e ações, buscando identificar áreas em que a carne pode estar exercendo influência e resistindo a essas influências através do poder do Espírito Santo. A palavra de Deus nos revela essa realidade no versículo de Gálatas 5:17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Essa passagem ilustra vividamente o conflito interno entre nossa natureza pecaminosa e o Espírito de Deus. É uma constante luta entre desejos que se opõem, tornando evidente que, por conta do pecado, enfrentamos uma batalha espiritual que se reflete em nossas escolhas e comportamentos diários. Voltar-se contra si mesmo significa reconhecer e resistir aos desejos e impulsos pecaminosos que surgem em nossa carne. É um ato de negar as inclinações egoístas e contrárias à vontade de Deus que brotam do nosso ser caído. Envolve a escolha deliberada de seguir os ditames do Espírito, mesmo quando isso vai contra os desejos e inclinações da carne. Essa batalha interior exige uma autodisciplina constante, onde o crente busca submeter sua vontade à vontade divina, escolhendo a obediência a Deus em vez da satisfação dos desejos carnais. É uma demonstração de fé e confiança na liderança do Espírito Santo em nossa vida, permitindo que ele nos guie em direção à santificação e à conformidade com a imagem de Cristo. É uma resposta ativa ao chamado de Jesus para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Mateus 18:4, buscando a transformação interior que nos capacita a viver uma vida que honra a Deus em todos os aspectos. Essa batalha interior exige disciplina espiritual, autocontrole e uma disposição constante de submeter-se à autoridade de Deus. É um processo contínuo de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Mateus 16:24. É uma luta que demanda vigilância, oração e o fortalecimento do relacionamento com Deus.
Voltar-se contra si mesmo não significa buscar a perfeição por nossas próprias forças, mas sim reconhecer nossa dependência de Deus e confiar em sua graça e poder transformador. É um ato de rendição à vontade de Deus e de permitir que o Espírito Santo guie e governe nossas ações, pensamentos e desejos. Essa entrega constante nos capacita a resistir às tentações da carne e a viver de acordo com os princípios do reino de Deus, refletindo sua santidade e amor em nossa vida cotidiana. É um processo de contínua transformação interior, no qual a graça divina e o esforço humano colaboram para vencer as inclinações pecaminosas e crescer na semelhança com Cristo. Nesse processo, reconhecemos nossa necessidade de dependência de Deus, ao mesmo tempo em que exercemos nosso livre-arbítrio para escolher seguir o caminho da retidão. A graça de Deus nos capacita a superar as obras da carne, enquanto nossa vontade, renovada pelo Espírito Santo, nos direciona para uma vida que honra a Deus e busca sua vontade em todas as áreas. É um testemunho vivo da obra redentora de Cristo em nossas vidas, à medida que experimentamos a transformação que Ele opera em nós, tornando-nos cada vez mais semelhantes a Ele. Uma das realidades que enfrentamos ao lidar com as obras da carne é que os velhos costumes e padrões de vida pecaminosos podem ser difíceis de abandonar. Muitas vezes, estamos tão acostumados com esses comportamentos que relutamos em deixá-los para trás. O versículo em Lucas 5:39 expressa essa tendência humana de resistir à mudança. E ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Essa resistência à mudança pode ser resultado do conforto que encontramos em nossos hábitos pecaminosos ou do medo do desconhecido. No entanto, ao enfrentar essa resistência, precisamos lembrar que a transformação em Cristo nos conduz a uma vida abundante e plena, muito superior àquilo que conhecíamos anteriormente. É um processo de abandonar o velho homem com suas obras da carne em favor do novo homem em Cristo, que reflete a justiça e a santidade de Deus. Essa transformação requer fé e confiança na obra redentora de Cristo, que nos liberta das cadeias do pecado e nos conduz a uma nova vida em sua graça. Essa resistência à mudança pode ser influenciada por vários fatores. Por exemplo, há um senso de familiaridade e conforto nos velhos costumes, mesmo que sejam prejudiciais ou contrários à vontade de Deus. Também podemos ter medo do desconhecido, receio de enfrentar os desafios que vêm com a transformação pessoal e de abandonar hábitos arraigados. Além disso, a influência do mundo ao nosso redor também exerce pressão sobre nós para mantermos os velhos costumes. A sociedade muitas vezes valoriza comportamentos indulgentes, egoístas e imorais, e somos tentados a ceder às expectativas do mundo ao invés de seguir o caminho da santidade. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a abandonar os velhos costumes e abraçar o novo caminho que Ele nos oferece. É um processo de renovação da mente e de renascimento espiritual, onde permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, transformando nossos desejos e comportamentos. Superar a resistência aos velhos costumes requer um compromisso firme com Deus e uma disposição para romper com o passado. Isso envolve a busca constante da presença de Deus, o estudo da sua palavra e a comunhão com outros crentes que possam nos encorajar e nos desafiar em nossa jornada espiritual. É importante lembrar que a transformação não acontece de uma vez, mas é um processo contínuo. À medida que nos entregamos a Deus e permitimos que Ele trabalhe em nós, veremos gradualmente os velhos costumes perderem sua influência sobre nós. À medida que nos submetemos à vontade de Deus e nos esforçamos para viver em obediência aos seus mandamentos, experimentamos a liberdade e a plenitude que vem com a vida no Espírito. Portanto, embora os velhos costumes possam custar a passar, com a graça de Deus e a nossa disposição de cooperar com Ele, podemos abandonar esses comportamentos pecaminosos. A palavra de Deus nos ensina a buscar a pureza e a santidade em todas as áreas de nossa vida. Em 1 Tessalonicenses 5:22, somos exortados a nos abster de toda aparência do mal. Isso significa que não devemos apenas evitar o mal em si, mas também todas as formas e aparências que possam nos levar a ele. Fugir do mal e das tentações é uma escolha sábia e necessária para preservar nossa integridade espiritual. A tentação pode se apresentar de diferentes maneiras, e muitas vezes começa com uma simples aparência ou indício de algo que vai contra os princípios de Deus. É nesses momentos que devemos ser vigilantes e tomar a decisão de nos afastar, não permitindo que o mal se enraize em nossa vida.
Essa busca pela pureza não é apenas uma questão de evitar o pecado, mas também de cultivar um coração e uma mente que se concentram nas coisas que são verdadeiras, nobres, justas, puras, amáveis, de boa fama, virtuosas e louváveis. Como nos lembra Filipenses 4:8. Fugir do mal não significa apenas evitar situações pecaminosas, mas também tomar medidas proativas para nos afastar de tudo o que nos influencia para o pecado. Isso pode envolver romper relacionamentos prejudiciais, abandonar hábitos pecaminosos e estar atento às influências negativas da mídia, da internet e do ambiente em que vivemos. A razão pela qual fugir é a melhor escolha está na nossa vulnerabilidade como seres humanos. Todos somos sujeitos à fraqueza e à tentação, e a proximidade com o mal pode facilmente nos arrastar para longe de Deus. Ao escolher fugir, estamos reconhecendo nossa dependência de Deus e buscando a proteção que Ele nos oferece. Essa atitude não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria espiritual, pois reconhecemos nossos próprios limites e a necessidade de manter uma distância segura do que pode nos desviar do caminho da santidade. Por fim, devemos lembrar que a fuga do mal não é uma ação isolada, mas um estilo de vida contínuo. Devemos cultivar uma mentalidade de vigilância e discernimento, sempre buscando a orientação do Espírito Santo e fortalecendo nossa vida espiritual por meio da oração, do estudo da palavra e da comunhão com outros crentes. Fugir do mal pode exigir sacrifícios e escolhas difíceis, mas é uma decisão que nos levará a uma vida de integridade, paz e bênçãos em Cristo. Quando nos afastamos do mal e buscamos viver uma vida que glorifica a Deus, experimentamos a plenitude do seu amor e desfrutamos da segurança e do cuidado que só Ele pode proporcionar. Essa jornada de fuga do mal se torna uma fonte de alegria e realização espiritual à medida que vivemos em conformidade com os princípios do Reino de Deus e desfrutamos de uma comunhão profunda com nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nessa busca contínua pela santidade e pela pureza, encontramos não apenas a libertação das amarras do pecado, mas também a plenitude da vida que Deus deseja para nós. É um caminho de transformação interior, no qual nos aproximamos cada vez mais de Cristo e experimentamos sua graça abundante. À medida que nos afastamos do mal e nos voltamos para a luz da sua presença, somos preenchidos com a alegria que só pode ser encontrada em uma vida centrada em Deus e em seus propósitos para nós. A comunhão profunda com Jesus Cristo se torna o alicerce de nossa existência, sustentando-nos em meio às adversidades e nos conduzindo à verdadeira realização espiritual. Nossa mente tem um papel fundamental na transformação de nossa vida. A renovação da mente é um processo contínuo e ativo, no qual permitimos que a palavra de Deus molde nossos pensamentos, valores e perspectivas. À medida que nos aproximamos de Deus, buscando sua presença e estudando sua palavra, somos capacitados a discernir entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, e a tomar decisões alinhadas com os propósitos divinos. No entanto, a carne deve ser dominada e sujeitada ao governo de Cristo. A carne representa nossa natureza pecaminosa e suas inclinações egoístas e desviadas. Portanto, a renovação da mente não é apenas uma mudança intelectual, mas também um alinhamento profundo de nossa vontade com a de Deus, permitindo que Ele governe nossos desejos e ações. Essa transformação interior é um processo em que a mente renovada nos capacita a resistir às tentações da carne e a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Vencer a natureza carnal requer uma postura de rendição e dependência total de Deus. Não podemos confiar em nossas próprias forças ou habilidades para dominar a carne, mas precisamos confiar no poder do Espírito Santo que habita em nós. É através da comunhão com Deus, do fortalecimento da nossa vida espiritual e da sujeição à sua vontade que encontramos a capacidade de resistir às tentações da carne. Semear em uma vida espiritual significa investir tempo e esforço em cultivar um relacionamento profundo com Deus. Isso envolve a prática da oração, da leitura da Bíblia, da adoração, da comunhão com outros crentes e da obediência aos mandamentos divinos. Conclusão. Chegamos ao fim desta jornada por entre as páginas de Amartiologia, Doutrina do Pecado. Ao longo deste livro, exploramos as profundezas do pecado, desvendando suas várias dimensões, desde suas definições teológicas até suas implicações práticas em nossas vidas.
Nossa busca pelo entendimento desse tema central da fé cristã nos levou a mergulhar em suas origens, características, consequências e até mesmo a considerar os diferentes níveis e classificações de pecados. Adentramos nas complexas doutrinas da imputação e do Ordo Salutis, desvendando o plano redentor de Deus em meio à nossa condição pecaminosa. No entanto, não podemos encerrar nossa jornada sem antes refletir sobre como esse conhecimento deve moldar e influenciar nosso cotidiano. À medida que lançamos um olhar para trás e contemplamos tudo o que absorvemos, torna-se evidente que nosso aprendizado precisa transcender as páginas deste livro, transformando-se em ação prática e reflexão constante. A amartiologia não é meramente uma doutrina teórica. É um convite apaixonado à transformação e ao aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. Agora, diante de todo esse conhecimento adquirido, somos confrontados com uma responsabilidade inegável: a aplicação prática desse entendimento em nossa vida cotidiana como cristãos. Conscientes de que somos chamados a viver de maneira que reflita a santidade e a retidão de Deus em um mundo caído, não podemos nos dar ao luxo de permanecer passivos. Nossa compreensão aprofundada do pecado deve se traduzir em ações concretas, levando-nos à humildade diante de Deus, a dependência constante dele e a incessante busca por uma vida marcada por uma santidade cada vez mais profunda. Nesse processo, descobrimos que não estamos sozinhos, mas podemos contar com a graça transformadora de Deus para nos capacitar a viver de maneira que o glorifique em tudo o que fazemos. É uma tendência natural olhar para os outros e apontar seus pecados, mas o verdadeiro desafio começa em olhar para dentro de nós mesmos. Devemos examinar com honestidade nossas próprias inclinações pecaminosas, reconhecer nossas fraquezas e enfrentar nossas tentações pessoais. É a partir desse ponto de autoavaliação que podemos nos voltar para Deus em um arrependimento sincero e humilde. Nesse processo de autodiscernimento e reconhecimento da nossa dependência de Deus, somos lembrados de que a graça divina superabunda, onde o pecado abunda, e que com a sua capacitação, somos capazes de resistir às tentações da carne e viver de maneira que o glorifique. Além disso, à medida que continuamos nossa jornada, não devemos manter esse conhecimento apenas para nós mesmos. Temos a responsabilidade de compartilhar o amor de Deus com o mundo que precisa desesperadamente de redenção. Devemos buscar oportunidades para testemunhar sobre o poder transformador de Cristo em nossas vidas e guiar outros na busca da salvação. Concluindo, gostaria de agradecer por se juntarem a mim nesta exploração da doutrina do pecado. Que este conhecimento nos inspire a viver vidas que glorificam a Deus, a amar nossos semelhantes e a buscar cada vez mais a santidade em nossa caminhada de fé. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós, enquanto continuamos a crescer em conhecimento e graça.